rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Diogo Messina e esse canal se chama VDM Vasco, tá? Notícia, informação, tudo que acontece no Gigante. Se quiserem ficar por dentro disso tudo, se inscrevam, ativem o sininho, fiquem até o final do vídeo, família. Lembrando, é importantíssimo ficar até o final do vídeo para vocês não perderem nada do Gigante da Colina. Se puderem, deixa o joinha para estar ajudando no engajamento do canal, deixando o like. Os vídeos vão chegar a mais vascaínos pelo Brasil e pelo mundo afora. Família, desde já bom dia, né? Que manhã agradável, né? Tudo bem que o Vasco antes não jogou bem, como eu falei, foi um jogo que teve mais imposição física, digamos assim, mais entrega do que qualidade técnica. Um jogo que o Vasco novamente não joga bem, mas consegue o principal, que foi a classificação para as quartas de final, que vai render um bom dinheiro aí na Copa do Brasil, e a vitória. Então, um jogo que realmente não foi bom, né? Tecnicamente muito fraco dos dois lados, né? O Vasco teve muitos erros ali, andou errando passe, muita dificuldade de criar jogadas, né? De progredir para o campo de ataque, de furar o bloqueio da defesa do time do Atlético Goianiense, mas enfim, não jogou bem, mas conseguiu a vitória, que foi o principal, e o Vasco deve receber aí em torno de 4,5 milhões, tá? Por essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de 2024. Se o Vasco conseguir avançar para as semifinais, ele vai ganhar quase 10 milhões de reais, 9,5 milhões. E a gente ainda vai descobrir, né? Qual vai ser o adversário do Vasco. Porque ontem, o único time que jogou pela Copa do Brasil foi o Vasco. Então o Vasco é o primeiro classificado, né, para as quartas de final, e esperando o seu adversário. Lembrando que o time que já tem que voltar aí, o time tem que voltar a se preparar, né? O Campeonato Brasileiro está numa fase muito ruim, né? Vai pegar a equipe do Fluminense sábado, né? Sábado, se eu não me engano, às 21h30. Acho que é 21h30 o horário, né? Se eu não estiver enganado, é 21h30. Então o Vasco tem que se recuperar, né? Hoje é o que? Hoje é quarta, quinta, sexta e sábado. No caso, tem 2 dias, né? Tem quinta e sexta para se recuperar. Hoje o elenco deve folgar. E 2 dias para se recuperar para pegar o Fluminense, né? Vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense está doido para sair da zona do rebaixamento. E, o Vasco não pode perder esse jogo. O ideal é ganhar, para poder ficar tranquilo, né? Se o Vasco perder para o Fluminense vai ficar 1 ponto aí de alcançar o Vasco, né? De empatar em pontos com o Vasco. Então, vamos ver se o Vasco agora volta a ganhar no Campeonato Brasileiro, que é muito importante. A gente não pode esquecer, não pode fechar o olho. Porque se dormir no ponto, os times que estão atrás podem passar o Vasco se o Vasco não voltar a pontuar. Se os times continuarem ganhando, que estão lá atrás, e o Vasco parar de vencer na competição, o Vasco pode ser ultrapassado. Rapaziada, ontem aconteceu algo de inusitado aí, né? Na partida Vasco Atlético Goianiense São Januário. Numa ação de marketing ali, um torcedor, né, foi bater um pênalti e acabou quebrando o pé, isso mesmo, numa ação de marketing, né? Aquelas cobranças de pênalti no intervalo de jogo, que o torcedor vai lá e faz a cobrança, ele quebrou o pé. O torcedor do Vasco fratura o pé ao cobrar pênalti no intervalo e assusta em jogo da Copa do Brasil. O confronto entre Vasco e Atlético Goianiense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil São Januário, teve imagens fortes, mas não durante o jogo. Um torcedor quebrou o pé esquerdo enquanto participava de uma ação de marketing com sócios do Vasco e teve que ser retirado da ambulância. Caramba! A informação da fratura foi apurada pelo GE, ainda sem identificação do torcedor. A cena foi flagrada por quem estava no estádio e compartilhada nas redes sociais. O caso, como esperado, repercutiu rapidamente. Então, bizarro, né? Um torcedor ali foi bater um pênalti numa ação social de marketing do clube, dos sócios, né? Ele provavelmente foi sorteado ali para poder bater esse pênalti, né? Acontece isso em alguns jogos, né? Em alguns clubes. Infelizmente, ele fraturou o pé e a gente deseja melhora para esse torcedor, mas com algo atípico, né? O torcedor aí quebrar o pé batendo pênalti, né? E aconteceu da seguinte forma: quando foi correr para a cobrança, o torcedor escorregou e caiu em cima do seu pé de apoio, ficando no chão e pedindo atendimento médico.
a Maca entrou para retirar ele de campo e apesar da lesão ele saiu dos gramados até mexendo no celular. O grau de fratura e qual será o procedimento ainda não são conhecidos. Então é isso, família. Situação bizarra dentro de São Januário, né? Um acontecimento aí inusitado, né? Mas que ele fique bem o torcedor e que se recupere, tá? Tamo junto, família. Dia abençoado aí, de muita paz, muita luz, tá? Muitas bênçãos na vida de vocês. Vascão classificado. E vamos se preparar aí para a partida contra o Fluminense, porque o Vasco não pode dar mole. O Pedrinho, o Pedrinho tem que abrir o olho, porque se não reforçar esse time, vai ficar difícil de chegar longe aí na Copa do Brasil, né? A gente viu que contra o Atlético Goianiense já foi essa limitação toda essa limitação. Como é que a gente pode esperar o Vasco chegar mais longe com um time limitado que, pô, se o Atlético Goianiense fosse um pouquinho melhor, teria empatado ou quem sabe até ganho o jogo, né? Léo Jardim também fez boas defesas ontem, né? Boas defesas. Mas enfim, isso é conversa para outro horário. Depois a gente vai fazer um vídeo aí falando um pouquinho mais, né? Do que o Vasco tem que melhorar aí dentro desse elenco, né? A gente já falou de zagueiros que é o que a torcida espera e não chega. Então, quer tentar alguma coisa na Copa do Brasil, tem que reforçar. Valeu, tamo junto, aqui é Vasco.